De volta aqui com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje. E aí vamos lembrar o seguinte, vou trabalhar com looping, vou trabalhar com laço, vou trabalhar com funções recursivas, sempre devemos ter cuidado com a saída. Sempre que você fizer algo que vai acontecer um laço, um looping, a gente tem que ter a certeza de saída, como escapar dessa situação. Se você não colocar uma saída, se você não colocar algo para escapar ali, uma condição para escapar desse laço, pode ter certeza que seu programa vai dar erro. E é um dos piores erros que pode acontecer dentro de qualquer algoritmo, que é o erro lógico. Pois não existe uma falha de escrita, não existe uma falha matemática ali. Você só mandou ele ficar repetindo, repita, e ele continua naquele loop de forma eterna. Então, por esse motivo, é um erro lógico. O programa, se você estiver criando uma função recursiva com essa falha, se você estiver criando um for, até mesmo um while, se você estiver criando ele com uma condição de loop infinita, tenha certeza que programa nenhum, CodeBlock, NetBeans, nenhum, vai mostrar para você, ei, isso aqui está errado. Ele não mostra. Quando você executa, aí acontece de travar, dar um erro, tal, reinicia a máquina, algo extremo. E aí quando você vai olhar o código, você não tem erro nenhum. Está lá o programa mostrando que, o teu compilador mostrando que ele está funcional, sem erro nenhuma linha, não vai mostrar nada vermelhinho ali em momento algum. Então cuidado com isso, gente. Erro lógico normalmente aparece dentro de looping, aparece dentro de laço. Muito cuidado, viu? Bora dar continuidade aqui ao nosso assunto, ver um pouco mais sobre a questão do looping, a utilização do looping, a nossa recursão. Então, aqui nesse caso, o que aconteceu? O que acontece na chamada da função fatorial com o valor, com o passado como 4? A gente leu, a gente entendeu que a função recebeu ali o valor 4, foi repassado o valor 4, e o que me acontece a cada passada? Chamei ali, primeiro item, chamei no corpo principal a função, foi repassado o valor 4, e assim, dentro de fatorial com o valor 4, ele vai buscando ali fatorial 3, aí na próxima ele vai com 4, com 3, 2, 1, até chegar ao último item, que foi o 0. Então a gente colocou um momento aí, o fim da nossa variável. Mas eu quero lembrar o seguinte, vocês estão percebendo aí, ó, chamada da função pelo uso de memória. Toda vez que você está chamando a sua função, a função está recursiva chamando ela por ela mesma, vocês estão vendo que o gasto sobre memória, ele está a crescer. Você está gastando mais memória. E eu estou apontando só para a memória, mas eu não estou nem vendo a questão do uso de processador. Mas ele está gastando mais memória aí. Então está ocupando a memória RAM da tua máquina. E aí eu só coloquei esse fatorial aí, crescendo do número 4, chegando até 0. Ou seja, foram poucas rotações. Mas mesmo assim, nesse ciclo aí, ele gastou mais memória. Imagine se eu não coloco um fim. Se eu colocasse algo para ele não findar ali quando chegasse em 0, não tivesse a condição de 0, ele ia continuar de forma infinita. O que acontece com a tua memória? Some, acaba. E assim é que acontece o travamento na tua máquina. Uma vez que chegamos ao caso base, é hora de fazer o caminho de volta na nossa recursão. E aí o que acontece? No return, que a gente colocou lá, retorna 1. Aí ele vai retornando 1 e repassando no fatorial. A cada retorno ali, ó, dentro daquele passo lá, porque ele retornou com um valor de 1, então ele sai retornando os valores, fazendo a reescrita, voltando ali o total ali, 4, 3, 2, 1, para a nossa principal, ali, nosso corpo principal. Funcionamento da recursividade. Toda recursividade é composta por um caso base e pelas chamadas recursivas. Caso base é o caso mais simples, é usado uma condição em que se envolve o problema com facilidade. Chamadas recursivas procuram simplificar o problema de tal forma que convergem para o caso base. Ou seja, ela tenta retornar, está vendo de forma recursiva sendo chamada, ela tenta voltar para o caso base, e no caso base que vai ter a saída desse laço.
Vamos ver aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui nesse nosso exemplo a função A, que chama a função B, para chamar a função C, ou seja, função chamando função. Eu estou fazendo um ciclo. Gente, cuidado, porque quando a gente tem algo como, vou colocar aquele nosso F1. Ó. Quando eu tenho um F1 chamando ela mesma, isso é fácil da gente entender e colocar um fim nela ali. É fácil de eu findar essa minha função, porque eu estou vendo ali que se eu não colocar um fim nessa situação, se eu não colocar um modo de saída ali, isso vai dar um erro e poderá acabar prendendo o meu sistema como um todo. Agora, quando você tem algo como isso, você tem três funções. Função 1 chama a função 2. A função 2 chama a função 3. A função 3 chama a função 1. Eu criei uma situação mais difícil que eu, pessoa, eu, desenvolvedor, visualize uma falha ali. A função 1 está chamando a função 2, aí tem um código, por enquanto as nossas funções são minúsculas, mas vamos pensar que o código seja também grande. A função 1 chamou a função 2, que chamou a função 3, que chamou a função 1. Ele ficou preso nesse ciclo aí. E vamos pensar que isso não dá erro lá no nosso compilador. Ele não deu erro. Porque não tem um erro lógico aí, um erro de escrita, tem um erro lógico. O nosso erro aí é lógico, é um erro da criação da lógica do nosso programa. Ou seja, eu prendi o meu programa nessas três itens aí, de um modo que eu não saia. Eu não saio de jeito nenhum, eu fico preso desse jeito nesse ciclo eterno aí, e o erro não vai aparecer pelo compilador. Então esse tipo de caso aí, ele se parece muito com o erro de recursividade de memória, de uso de memória, que vocês vão ver lá na disciplina de sistemas operacionais. Quando estiverem sendo tratados os erros de memória no uso do sistema operacional, vocês vão entender o tal do uso, o erro de recursividade e o erro do deadlock. Vocês vão entender isso lá na disciplina de sistemas operacionais. E esse erro é criado por quem? Por nós, desenvolvedores, quando a gente faz essa besteira aqui. Chamei três funções e as três estão presas em ciclos. Por quê? Porque se a função 1 ali ela ficar presa naturalmente, chamando por ela de forma eterna, o próprio computador ele percebe que existe um erro ali, em muitos casos, ele tem dentro de si já uma proteção para barrar esse tipo de situação. Agora, quando você tem o F1 que chama F2, que chama F3, que chama o F1, você fica preso num ciclo que nem o próprio sistema operacional vai conseguir identificar. E esse tipo aí de erro, o erro de recursividade, desse modo, é algo que é muito explorado até mesmo por criadores de vírus. Os criadores de vírus que querem criar códigos maliciosos, querem estourar a memória de um computador, eles fazem isso aí. Eles utilizam dessa artimanha para fazer isso. Então nós sabemos que se isso é algo tão maligno que pode ser utilizado na criação de antivírus, de vírus, a gente tem que tomar cuidado para não criar os nossos algoritmos fazendo esse tipo de situação. Bora ver nesse código aqui o que está acontecendo nessa chamativa. Eu tenho ali o nosso código principal, ele começa a partir da linha 20. Vamos dar uma olhada lá na linha 20, lá no finalzinho, para ver o que está acontecendo. Eu tenho ali um void main, ou seja, a nossa função main não está esperando um retorno de nada. Ele não espera nada da vida, nada vai chegar para ele. Mas ele tem ali na linha 21 dizendo resultado, e aí ele chama uma função, a função A, essa função A, e ele já está passando internamente nela o valor de 10. Ou seja, ele vai imprimir na tela o que for dito lá na função A e expressado pelo valor 10. Vamos dar uma olhada o que tem na função A? Aí a gente sobe. A gente vai ver as tais funções, está ela aí, um quadradinho já, a setinha já está mostrando onde está a função A. Na função A, ela está esperando receber um parâmetro, tem ali int n. Esse parâmetro foi 10, já sei disso. O int n recebeu ali, já está com o valor de 10, então o x ali, o int x, o x ali vai receber o que virá agora da função b. Então eu tenho aqui, bora rever aqui do começo. Int n passou 10, ele tem 10. A 10. Criei uma nova variável, int x.
O x, o que ele vai receber? Ele vai receber o que tem dentro da função b, onde na função b vai ser n menos 1. Espera aí, n menos 1? Quem é o n? O n foi o 10. Então, esse 10 vai estar ali, 10 menos 1. Então, a função b estará recebendo 9. Acabei de passar a bola para a função b. Aí a gente sobe, vamos lá para a função b. Na função b ela está recebendo agora 9, não é? Está recebendo 9. O que tem dentro da função b? Ela tem ali um int i. Esse int i está recebendo justamente o valor do n, lá da função a. Então, o int i tem agora o valor de 9. Dentro dessa função, a gente está criando uma outra variável local, k. E essa variável local k, ela estará recebendo o que? O valor da função c, onde dentro da função c eu tenho i menos 3. Quanto é o i? O i é 9. Então, é 9 menos 3. 6. Eu estou dizendo que eu vou passar 6 agora para dentro da função c. Então, chamei agora a função c. Na função c, que está lá no topo, eu nem levei o quadradinho para ela, lá no topo, bora riscar aqui para ficar bonitinho. Na função c, ela tem ali um int c. Quem está dentro desse int c? O i que foi passado para ela, o 6. Então, o int c tem o valor de 6. E aí, o que vai acontecer? Ela vai retornar o valor de c dividido por 2. Quanto que é o c? É 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, ela vai retornar para quem a chamou, que no caso foi b, vai retornar o valor de 3. Ou seja, k vai ter 3. Ela vai retornar o valor 3. Ela vai retornar o valor 3. Quando ela retornar o valor de k, aí a função b vai estar retornando esse k para quem? Esse return vai ser para quem? Quem a chamou? Foi a a. E a função a, o que vai estar recebendo nela? O que vai estar repassado para ela? Ali, vai estar repassado o valor de 3 na função a. E a função a, já que ela está retornando o valor de 3, quem chamou a função a? Foi o corpo principal. Foi o nosso arquivo principal. Então, ele vai printar o valor da função a. Quanto que é o valor da função a? 3. Por isso que está mostrando 3. Vocês percebem aí que ela fez toda a ida. O corpo principal chamou a função a na linha 13. Que chamou a função b, linha 7. Que chamou a função c, linha 3. Que entregou o resultado para a função b na linha 7. Que entregou o resultado para a função a na linha 13. Que entregou o resultado ali na linha 21, no corpo principal. Então, foi uma ida e uma volta. Ele foi e retornou. Então, nela já tinha a condição de ida e volta. Mas imagine só, se eu colocasse aqui só a passagem sem a diminuição ali, na função b eu tivesse i menos 3, eu só passasse o i. Na função c, eu só tivesse ali a passagem direta ali, e ela chamasse, ao invés dela só retornar, ela chamasse agora a função a. Eu ia ficar preso nesse ciclo aí eternamente. Tá? Então, aí está aí o entendimento de um bom uso para a função de recursividade. Vamos entender um pouco sobre as vantagens e desvantagens do uso da recursividade. Porque já que é uma nova ferramenta que estamos aprendendo, quando é que eu posso utilizá-la? Quando é que eu devo utilizar ela? Quando é que eu posso... Não, essa daí já era, vamos escolher aqui o modo iterativo mesmo, é bem mais prático para mim. Qual seria o melhor modo? Primeiro, a questão sobre a vantagem. Torna a escrita do código bem mais simples, porque é mais visual, é menor e elegante, tornando-o fácil de entender e manter. Desvantagem. Quando o loop recursivo é muito grande, sendo consumido por muita memória nas chamadas de diversos níveis de recursão, pois cada chamada recursiva aloca memória para os parâmetros das variáveis locais de controle. E em muitos casos, uma solução iterativa gasta menos memória
e torna-se mais eficiente em termos de performance do que usar a recursão. Então ele está dizendo que uma desvantagem é que ele cria ele aloca memória na utilização dos seus recursos próprios de cada função, e nesses próprios recursos ele vai gastar mais memória, mais processamento, e às vezes um simples for poderia ter resolvido. Bora dar uma olhada aqui de novo nessa daqui, que a gente criou 3 funções recursivas, uma chamando a outra. Precisava disso tudo? Não precisava. Se a gente for pensar ali, eu consigo resolver essas 3 funções, resumir em uma só função, ou até mesmo nem usar a função, chamar só no corpo principal. Se vocês perceberem ali, na função A, onde ele está passando a bola ali para a função B, ele só disse -1. Eu poderia simplesmente ter dito dentro do próprio corpo ali que x receberia n menos 1, ou seja, o x seria 9. Aí eu passaria o parâmetro ali onde está o i, onde está o i, o x teria 9. Aí eu passaria agora com esse x menos 3. X recebendo x menos 3. E depois eu colocaria de novo x recebendo x dividido por 2. E retornava o x. Eu só criei o x. Eu vou colocar aqui para a gente entender passo a passo, do jeito que eu estou tentando explicar para vocês. Na primeira passada ali, quando eu chamei a função A, o n está valendo 10. E aí, ao invés de eu passar a bola para a função B, eu estou dizendo que o x ali, o que está sendo passado de n menos 1, ou seja, 10 menos 1, ele começa com o valor de 9. E aí depois eu faço o quê? O x recebe x menos 3. Quanto que ele fica? 6. Por último, x recebe x dividido por 2. Quanto que ele fica? 3. Então, eu organizando isso, x recebendo, nesse modo aí que eu coloquei na lateral, em uma só função e retornando o valor de x, eu teria resultado ali o nosso 3. Eu não precisaria ter chamado outras 2 funções da função b e a função c. Eu não precisaria disso. Mas o que está dizendo ali de desvantagem não é só pela questão da escrita, mas percebam o seguinte, eu fiz tudo isso só com a variável x. Então eu criei aquele espaço ali onde vocês estão vendo um quadradinho, é um só espaço que está sendo modificado. É só um mesmo local que está sendo modificado. Enquanto com o uso dessas funções recursivas, eu criei na função B, é local, tudo bem que ela é local, mas mesmo assim eu criei na função B uma variável i, tem um quadradinho criado, uma variável k, mais um quadradinho criado. Aí eu chamo a função c. Na função c eu crio ali um int c, mais um quadradinho, ou seja, estão 3 espaços de memória a mais que foram criados. Então, neste caso, se eu utilizar esta estratégia, eu gasto menos memória. Eu gastei menos memória. Ficou mais elegante utilizando as funções? Com certeza, ficou bonito. Mas o que interessa realmente para o nosso cliente final é que funcione, que ele entenda aquilo dali, o funcionamento, e que ele veja realmente o resultado. O que era esperado ali era que a pessoa recebesse aquele resultado 3. Era isso que ele estava esperando. Então, nesse caso aqui, para ensinar chamada recursiva, como já foi mostrado aqui, a gente utiliza muito esse fatorial. A gente utiliza o fatorial. Por quê? Porque o fatorial, ele é justamente estes saltos, onde eu passo para cada um desses meus resultados aqui. Eu quero o fatorial de 8. Tá aí. Na verdade, o fatorial de 8, ele sendo descrito dessa forma aí, se a gente for ver, qual é o fatorial de 7? O fatorial de 7, o fatorial de 8, nada mais é do que 8 multiplicado pelo fatorial de 7. Aí o fatorial de 7, quanto é? Ele nada mais é do que o 7 multiplicado pelo fatorial de 6. Então, se é assim,
matematicamente a gente consegue compreender isso, então eu posso utilizar com as funções recursivas. Então, uma boa prática, um bom exemplo, é o cálculo do fatorial. Aí, o cálculo do fatorial, mas sempre lembrando de colocar o seu decremento, a cada passada colocar o seu decremento, e lembrar que o último, o fatorial de 0, ele vai ser 1. Por isso que lá naquele return, a gente está esperando um retorno de 1. Dessa forma, nós vemos a definição do fatorial em função de um fatorial cujo índice é 1 menos o índice atual. É muito importante notar que existe uma condição de parada. Quando o índice é 0 e o resultado é 1, sem a condição de parada, a chamada recursiva entra no loop infinito. Então, eu já estou até me refazendo, estou até dizendo de novo para vocês. Tenha sempre em mente isso. Tem que existir a condição de parada. Então, aqui de modo bem simples, não quero fazer aquela condição ali de ficar saltando de uma em uma, de função em função. Dentro da mesma função, a gente utiliza só uma função, como a gente já viu, uma função chamando a mesma função de modo recursivo. Tá ali, eu digitei ali o 7, esse 7 recaiu dentro da função quando ela foi chamada, ou seja, o fatorial de 7 ali deu esse equivalente aí de 5.040. Função recursiva nada mais é do que fazer testar a sua condição de parada, e chamar a função recursiva reduzindo o seu índice K. A redução do parâmetro na chamada também é imprescindível para que a função não trave. Vamos criar um programa que, através de um menu, ele nos dará escolha de frases. Bora entender que eu vou trazendo aqui, sempre agora, junto com o que é pedido, o conceito que é pedido, eu trago o esperado em tela. Por quê? Eu sempre falo para vocês o seguinte: pegou para um trabalho para fazer um site, um sistema, seja o que for, rabisca a tela primeiro. Rabisca o que você espera. Eu quero isso aqui, ó, o cliente está dizendo. Vamos criar um programa que, através de um menu, ele está querendo um menu, ó. Um menu, ele nos dará a escolha das frases. Então ele quer isso aqui, ó. Digite 1 para amanhã, 2 para a tarde, 3 para a noite. A pessoa digitou ali 2, foi para boa noite. Então ele quer isso. Então vamos seguir esse pensamento bem aí de primeiro rabiscar a telinha para depois pensar no código. Aí quando você rabiscar a sua telinha, você entendeu qual é a lógica da coisa, você entendeu qual seria a problemática, é que você sai definindo. Aí eu vou usar para fazer isso. Eu utilizo um switch. Um switch, normalmente quando a gente fala de menu, a gente utiliza switch. Eu posso utilizar for, posso pensar em for, posso utilizar se, o que eu posso utilizar aqui? É isso que eu quero, que sempre vocês vejam uma problemática como essa, vocês começam a imaginar, opa, eu vi aqui esse menu, já começo naturalmente pensar nesse nosso switch. Mas como seria o uso disso? Eu posso usar funções dentro do switch? Vamos ver do modo simples, o modo comum, o modo prático que a gente utilizaria para criar um menu, um switch. Então, a linha 3, eu tenho o início do corpo do nosso programa. Vem ali na linha 4, eu criei uma variável que vai ser justamente utilizada dentro do switch. Essa variável a gente já sabe, quando a gente estudou switch, a gente entendeu que é necessário ter uma variável para ser chamada. Linha 5, utilizei o set locale para aparecer ali o tio em cima de manhã. Eu quero caracteres especiais. Eu quero que apareça ali a exclamação no boa tarde. Porque eu quero a resposta ali, justamente bom dia, boa tarde ou boa noite. Linha 7, a pessoa digita, apareceu em tela ali print, né, na linha 6, 1, 2 ou 3, a pessoa digitou a resposta, o scanf da linha 7 vai lá e recolhe esse valor. Recolhido esse valor vai cair ali dentro da nossa variável de controle, nossa variável de controle do switch, a nossa resp. E aí vem o switch na linha 8, vocês estão lembrados aí, né? Eu gosto sempre de buscar esses conceitos anteriores, já faz um tempinho que a gente mexeu com o menu, e aí a gente trabalhou com o switch, mas eu gosto sempre de ver cada um deles para a gente refazer o caminho, para a gente não esquecê-los. E por isso precisa de prática de vocês, hein?
Linha 8 é chamado switch, e o switch, como a sua variável de controle, temos a RESP. O que foi digitado ali, se foi digitado 1, 2 ou 3, vai ter um dos casos ali, logo abaixo, a partir da linha 10. Digitou 1, cai no caso 1 e é mostrado bom dia. Caso 2, boa tarde. Caso 3, boa noite. E se a pessoa digitar qualquer coisa diferente, digitei o número 5, digitei a letra A, ele vai cair ali no default, ou seja, o caso comum a todos, que é o nosso caso que a gente normalmente faz como falha, é o nosso consultor de erros, e vem ali, você selecionou uma opção. Você selecionou uma opção válida, deveria ser uma opção inválida, você não selecionou. Tem um errinho aqui, ó. Vou mudar isso no código, hein, gente? Você não selecionou uma opção válida. Mas vamos levar essas mensagens, cada uma delas para dentro de função. Aí eu quero fazer um tratamento melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria fazer um tratamento maior. E se a gente estivesse trabalhando em um programa mais apurado, eu ainda poderia fazer o seguinte. Se a pessoa digitasse bom dia, ou seja, o número 1, iria cair numa função que me daria o bom dia e poderia mudar até as cores no nosso programa, do nosso sistema. Se é bom dia, então vou colocar umas cores, tipo uma foto do sol nascendo, algo desse tipo mais matinal. A gente poderia fazer isso. Então, já que são 3 status, manhã, tarde e noite, eu criei ali 3 funções. A func A, B e a func C. 3 funções. Em cada uma delas eu coloquei as mensagens. Bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso corpo principal do programa, continua aquela mesma regra. Temos lá o int main, o nosso RESP, a nossa variável de controle. Linha 17 está o nosso switch com o RESP. E aí, o que realmente mudou, além das funções estarem lá no topo, foi que em cada caso eu estou chamando ali uma função, ou seja, func A, func B, func C. Ou seja, eu chamei somente aquela função. O que isso tem de bom? O que isso tem de bom é que se você quiser implementar algo para melhorar ali, eu quero que o bom dia apareça o sol nascendo, eu quero que o bom dia tenha mais mensagens, é desse jeito que se faz. E esse tipo de algoritmo aqui é o que é utilizado dentro da inteligência artificial. Então, quando você diz algo como, você dá um comando para a Siri, você dá um comando inicial, você fala para ela, Siri, bom dia, é como se você estivesse escolhendo o caso 1. Ao invés dela estar esperando 1, ela está esperando a frase bom dia. E aí ela te responde como? Função A. E a função A ela vai te printar ali algo, ou seja, ela vai falar para você bom dia, ela vai ainda pode ter mais coisas ali. Ela pode dizer, você gostaria de ouvir as notícias do dia? Porque o dia está iniciando. Você gostaria de saber a temperatura da sua cidade? O dia está começando. Ela pode soltar uma frasinha do tipo, tá na hora daquele cafezinho, porque o dia está começando. Mas e se é de tarde, se eu falo boa tarde para ela? Aquelas frases não se remetem, então ela pode abrir novas funções ali internas, como da parte da tarde, ela perguntar algo do tipo, você já almoçou? Você já tomou água hoje? Ela pode ter outras funções ali internas. Mas dá para usar recursividade? Eu vou chamar as 3 funções ali, mas eu posso utilizar a recursividade de alguma forma? Vamos ver. Nesse caso aqui, na recursividade de cada uma delas, eu poderia fazer da seguinte coisa. Vamos logo experimentar aqui. Eu tenho as 3 funções, o bom dia, boa tarde e boa noite. E aí, dependendo da resposta de cada uma delas, eu chamaria para funções internas dentro delas mesmo. No caso aqui, o bom dia, eu vou chamar a função temp, função de tempo. Essa função pode ser chamada por outra? Pode também. Então eu posso pensar desse modo, como interligar minhas várias funções para que elas chamem a elas mesmas.
Então vamos ver aqui nesse caso aqui como a gente pode melhorar. Vamos usar o mesmo programa, mas agora com as seguintes, adicionando a seguinte mensagem: seja bem-vindo à nossa loja, à nossa loja, onde esta frase estará em uma nova função. Então, no caso, além do bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero que apareça a mensagem que seja bem-vindo à nossa loja. Então, eu criei uma nova função. Vamos circundar ela aqui. Essa função está ali na linha 15, função D, e nela temos justamente esse seja bem-vindo à nossa loja. Está escrito errado ali, viu, gente? À nossa loja. E dentro de cada uma das funções A, B, C, eu estou chamando a função D. Então, a função A, ela é iniciada, se a pessoa, o usuário chamou ela ali no seu início, ela é iniciada, linha 26, chamei a função A. A função A chamará também a função D. Então, é desse modo que a gente faz. Seria interessante se a gente separar esses arquivos, mas a gente ainda vai fazer isso. Vamos fazer isso ainda, a separação dos arquivos ainda. Vamos criar um programa que, através de um menu, ele nos dará a escolha das frases. O menu, a gente acabou de fazer um. Opa, esse aqui está errado, acabei esquecendo ele. Mas ele está lá no nosso, é um segundo menu, está lá no nosso GitHub, viu, gente? Bora para a nossa hora de praticar? A gente já vinha falando aqui, já vinha mostrando alguns exemplos, mas chegou a hora da gente praticar só puros exercícios agora. Vou trazer nesses exercícios funções, vou trazer aqui regras sobre funções, mas de forma geral tudo aquilo que foi estudado. Vamos utilizar sempre a nossa hora de praticar para ver toda a questão dos assuntos já falados aqui durante a nossa aula. Vamos lá então, vamos para as nossas questões de hoje. Na primeira, eu tenho aqui uso também de funções, e aí ele só pergunta o seguinte: qual será o resultado da execução do algoritmo a seguir? Vocês aí que estão me acompanhando, que estão seguindo aí, pode utilizar o nosso chat, eu gostaria que vocês até participassem nesse momento, que vocês demonstrassem isso. E eu quero trazer para vocês sempre código para que vocês entendam a leitura dele. Então, se vocês puderem aí, o primeiro quadradinho, o quadradinho do meio, o último quadradinho, o que está aparecendo? Será que vai aparecer bom dia, meu nome é algoritmo? Será que é bom dia, algoritmo? Ou algoritmo bom dia? Qual será a chamativa aí dessa nossa atividade? Vamos entender. Conforme eu for fazendo aqui, vocês podem ir dando a resposta de vocês aí, que eu estou de olho aqui no nosso chat. Linhas 1 e 2, bibliotecas. Eu estou utilizando a biblioteca de entrada de dados e a biblioteca locale para utilizar nossos caracteres especiais. Vamos partir lá para a linha 13, onde nós temos o corpo do nosso algoritmo principal, nosso código principal. Nela tem o set locale, onde está ali mostrando que eu vou utilizar o português. E aí eu chamo função A, função B e função C. Se eu chamei função A, função B e função C, então deverá acontecer dessa ordem aí, a não ser que exista alguma recursividade dentro delas. Vamos lá. Linha 15 chamou função A. Eu vou lá na função A. O que tem dentro dela? Bom dia. Tem um bom dia ainda terminado pelo /n. Então, a gente já percebe que ele não vai começar escrevendo algoritmo. Pode ser uma das duas anteriores. E aí ele me deu bom dia, não retornou nada para a função principal. Eu volto lá na linha 16, chamando a função B. Na função B, ele tem escrito: meu nome é. Então, a gente já percebe que será o nosso primeiro quadradinho. Meu nome é, e aí ele retorna para, não saltou linha, e ele retorna para 17, a linha 17, chamando agora a função C, onde na função C nós temos ali algoritmo e um /n saltando uma linha, do jeitinho que está escrito ali no nosso primeiro exemplo.
Mais um caso aqui. Qual será o resultado da execução do algoritmo a seguir? Eu quero que vocês vejam o algoritmo, vocês vejam a codificação e consigam perceber o que vai acontecer se a gente executar ele. Eu quero que vocês comecem a experimentar o compilador que é o seu cérebro. Eu quero que vocês vejam o código e percebam o que ele vai acontecer. Eu tenho ali, linha 1 e 2, as bibliotecas. Eu vou saltar logo para o corpo principal do nosso código, para ver o que ele está fazendo. Ele foi iniciado, main, linha 23. Na linha 24, ele está chamando a função A. Então, se ele chamou a função A, vamos lá ver o que a função A está fazendo. Função A chamada, e dentro da função A, ela não recebeu nenhum parâmetro, não recebeu nada da função principal. E aí, dentro dela, o que temos? Nós temos a variável contador iniciada, a variável i iniciada, e um vetor de 3 posições, e um vetor ímpar de 3 posições. Depois, na linha 5, nós temos o set locale. Esse set locale ali é para utilizar caracteres especiais, se for necessário. Depois, linha 6 eu venho com um laço. Ele vai percorrer esse laço até a variável i tiver o valor menor do que 3, ou seja, até ela contabilizar 2. Vai as posições 0, 1 e 2. Daí você vai preencher o nosso vet, o nosso vetor ali, o vet. A cada passada, o vetor ali, ele vai estar recebendo um número, vai estar pedindo para a pessoa, digite o número. A pessoa digita, esse número vai cair dentro desse vetor. E aí vem uma condição, se vet i, ele, no caso, estamos procurando um módulo, para justamente se o valor do seu resto for diferente de 0, o vet ímpar vai receber aquele valor. Então, no caso, eu estou separando ali os valores dentro do vet ímpar, tudo que a pessoa digitar com valores que sejam ímpares. Por fim, na linha 16, ele mostra os números ímpares. Ele vai refazer o caminho do vet ímpar e vai mostrar os números ímpares em tela. Então, o que acontece ali? O que acontece é, eu chamo essa função A vai pedir os 3 números, a pessoa digitou ali 1, 2 e 3, e os números 1, 2 e 3, eles só vai aparecer ali, os números ímpares são, ou seja, só vai ser mostrado em tela os valores que foram digitados e que são ímpares, só esses valores. Então, o resultado é esse. Como podemos ter seleção de cores de um personagem em um jogo? Vocês já imaginaram isso? Tem um personagem ali, a gente escolhe a cor dos olhos, a cor do cabelo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode imaginar isso na prática aqui no mundo real? Para fazer isso, é claro que vocês já sabem, vocês usariam funções, onde cada função teria ali uma chamativa de cor. Ou seja, quando você está lá no seletor, vamos pensar até na questão de um seletor de personagens aqui, ó. Quando você está selecionando o personagem, você escolhe ali para a esquerda, para a direita, e vai mudando a cor do cabelinho dele, vai mudando a cor dos olhos, você está somente passando por cima das funções, você está executando aquelas funções. Então, no programa principal, bora ver o que está acontecendo nesse programa bem aqui na linha 12. O que ele diz? Ele diz que uma variável chamada resp, ela foi iniciada, é do tipo inteiro, com 1. Linha 15, ele diz, enquanto o resp for igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, vai ser pedido para a pessoa, digite 1 para amarelo, 2 para verde, 3 para vermelho. Então, eu estou fazendo uma seleção aí, ó, deixei a pessoa presa nesses 3 itens. O que seria na seleção do jogo aqui? Seria você transitando aqui de um lado para outro nesse menu. Nesse menu tal de cores aí, eu teria somente 3 valores, o 1, 2 e o 3.
E o que seria diferente? Seria eu apertar o X, ou apertar no menu sair, apertar, se for um console, um botão, tipo o círculo para sair daquela tela, para retornar para o menu anterior. Então aqui nesse caso, nesse nosso programa, ele passa pelos 3 status ali, amarelo, verde e vermelho. Neste caso nosso aqui, o que vai acontecer é que o que vai estar sendo mostrado em tela, esse digite 1 amarelo, 2 verde, eu vou estar mudando as cores dessas letras, porque na linguagem C a gente não está criando personagens. Então eu quis fazer uma equivalência, o que vai mudar as cores do nosso menu. E aí vem, dentro da escolha dessas cores, tem os vários casos utilizados por esse switch. No caso 1, ele vai chamar lá a nossa função A, no caso 2, função B, caso 3, função C, e por último ali, o programa vai ser encerrado se eu apertar qualquer coisa diferente do que 1, 2, 3, porque na linha 15 foi a regra de saída que eu coloquei, o nosso while. Se não for 1, 2 ou 3, ele sai do programa, ele encerra o programa. Enquanto tiver 1, 2 ou 3, eu continuo refazendo o nosso switch funcionando. E aí vai estar as 3 cores ali. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu fiz essas 3 funções aqui, mas seria o equivalente de você estar colorindo um personagem, mudando a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, ou até mesmo a ferramenta que ele está utilizando. Olha ele por todo aqui. Eu gostaria muito que vocês depois dessem uma olhada lá no nosso GitHub, esse código está lá, tá todinho para vocês lá, e que vocês experimentassem, que vocês modificassem essas cores do jeito que vocês querem. Isso aqui seria a modificação, nesse nosso caso, das cores do menu, das cores do texto do nosso menu. E isso dentro de uma mesma implementação. Não estou falando que você está de uma cor, aí reinicia o programa para ficar de outra cor. Não, é no mesmo, você vai ficar trocando as cores sempre que digitar. Ó. Digitei, tá? Aqui começa modo normal. Mostra 1, 2, 3, pode digitar cada um deles. Quando eu digitar aqui o nosso 1, ele vai ficar desse jeito, ele vai refazer o menu, refaz de novo, aparece digite 1 para amarelo, 2 para verde, 3 para vermelho. E as cores ficaram amarelinhas. Na hora que eu escolher agora o digitar o 2, ficou tudo verdinho. Digitei o 3, passou para vermelhinho. E digitei qualquer coisa diferente, vocês percebem nesse último aqui que eu digitei o número 4, programa encerrado. E foi encerrado com a última cor que eu tinha definido, o vermelhinho. Então, assim, se eu for pensar, vou criar um menu, estou criando uma calculadora. E nessa calculadora eu quero fazer soma, subtração e tal. E eu quero deixar também para a pessoa, para ela poder escolher a cor dos números, a cor das letras, possíveis letras, números, os símbolos que está aparecendo na minha calculadora. Então, você pode criar um menu, ou seja, crie um menu para fazer essa modificação de cores. Peraí, Rido, então quer dizer que eu tenho um menu, imaginem comigo, no menu tem ali o menu inicial da minha calculadora, você quer fazer contas, aí eu clico ali e vou para as 4 operações. Você quer menu opções, lá no menu opções eu posso alterar as cores e retornar para o meu menu principal. Quando eu retorno para o menu principal, eu posso entrar e efetuar ali dentro as contas que eu quiser e ele vai ficar com aquela corzinha por aquele instante. Porque a gente ainda não está salvando, não temos base de dados, não temos nada disso, sempre que reiniciar, ele volta para as corzinhas iniciais, o branco. Sempre ele retorna para isso, tá? Mas, dentro do mesmo programa, eu posso mudar essas cores. Então, é desse jeito aí que a gente faz o tratamento em cima das cores de um personagem em um jogo. Como um programa consegue liberar somente alguns módulos? Vamos pensar naquele programa do tipo, ele é shareware, eu baixei uma aplicação, eu baixei uma versão beta de um jogo, ele lançou só a primeira fase. Eu baixei um programa, diz que eu só posso utilizar certas partes do jogo se eu pagar. Tipo, eu baixei o Photoshop e o Photoshop diz que se eu não pagar, eu não posso utilizar os filtros.
eu não posso fazer certas edições. Como é que um programa consegue fazer isso? Acho que meio que a gente já falou sobre isso hoje, quando eu estava falando sobre as funções. Mas vamos entender aqui na prática, em um programa. Eu tenho aqui, na minha codificação, esse código ficou até bem grandinho, eu tenho aqui do lado esquerdo, eu tenho as minhas funções. Bora ver no código principal o que ele tem. Ele tem um switch, já estamos falando de um menu aqui para deixar um switch para a gente fazer essa correspondência. Foi pedido para a pessoa digitar os nossos três. Foi pedido aí para a pessoa digitar. Deixa eu botar a canetinha. Foi pedir para a pessoa digitar 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, isso dependendo de 1, 2 ou 3 ou 4 é um status ali das funções sendo utilizadas. No primeiro caso, se a pessoa digitar 1, o que vai acontecer? Ele vai abrir a função A. Função A. O que temos dentro da função A, Hildo? Dentro da função A, nós temos somente um printf, porque eu quis dar uma demonstração que aí seria o código todo do primeiro capítulo do nosso jogo. Tá lá, capítulo 1. Ou seria somente uma parte do nosso jogo. Uma parte do nosso código. Então, quem tem ali status 1 da licença dele, vamos pensar que esse 1, 2, 3 ou 4 é o tipo de licença que a pessoa tem de uso. É o serial que a pessoa tem. É licença free? Licença shareware? Então, ele vai ter acesso só a primeira versão, a versão beta, só o capítulo 1. Ah, e se eu quiser o segundo capítulo? Ah, liberou o capítulo 2. Então você colocou o 2. Tá lá, capítulo 2 acessível. Liberou o 3. Capítulo 3 acessível. Ah, e eu paguei agora o serial, paguei o jogo completo. O que acontece? Você pagou o jogo completo? Então, liberada todos eles, quando seria o meu nível 4, liberada todas as funções, A, B, C. Eu tenho todos os 3 capítulos liberados ali. E isso vale para fases de jogos, vale para partes de um programa, vale até mesmo para capítulos de um livro, vale para músicas de um disco. Ah, eu comprei ali somente 2 músicas daquele cantor. E é desse jeito que se libera. E esse 1, 2, 3, 4 ali, a gente substitui por aquele serial que a gente compra. Aí eu ganhei uma chave, a chave me deu acesso aos 3 primeiros capítulos daquele jogo. É desse jeito. A gente pode pensar até mais do que simplesmente partes de um jogo. Mas eu posso liberar coisas extras, do tipo, eu peguei um serial, comprei uma chave que me dá acesso a um pacote de roupas de personagem. As roupinhas dele, um carro, tal. Comprei essas coisas desse jeito. O módulo já está no programa. Já está fazendo parte daquele jogo. Só que você não tem acesso, porque o seu nível de serial, ou seja, o que tem digitado na sua serial, é um nível menor. É até por isso que quando você vê assim, foi lançado Cyberpunk 2077. E aí passou coisa de dia, já tinha gente liberando o módulo, liberando partes que estava secreta, liberando carros que você tinha que comprar, os glitches do jogo. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles conseguem buscar isso lá e colocar no nosso jogo? Porque todo jogo já tem, gente. Todos eles. É como você olhar esse código aí. O capítulo 1, 2 e 3, eles já existiam. Mas imagine que você só tem o 1. Ao invés de pedindo para digitar, você só teria o nível 1. Só a função A. Você só consegue ver o primeiro capítulo. Mas os outros 2 estão lá. Então, quando você compra esse serial, ele libera os outros. E no caso dos hackers aí, que criam esses glitches, criam esses mods, é justamente fazendo isso. Liberando esse status, mudando ali que você já fique no status 2, 3 ou 4 com tudo liberado. Aí, ó, funcional. Digitei 1, apareceu só capítulo 1, 2, capítulo 2, 3 e por fim, capítulo 4 ali. Todos eles de uma só vez. Vamos para uma questão aqui para nós, questão aqui que saiu aqui no nosso Piauí na área de informática, uma questão inclusive para professor. Ó. Nessa vaga aqui, nessa questão, a gente tem aqui, assinale a alternativa que mostra o operador lógico ou... a gente já usou ele hoje, professor. Coloca uma
questão mais difícil para a gente. A gente já utilizou o OU aqui hoje. A gente utiliza esses operadores, principalmente quando a gente vai criar questões lógicas, sequências lógicas dentro de laços. Então a gente já utilizou ele hoje aqui. A gente vê que o OU é o barra-barra. É o nosso barra-barra ali internamente. A gente já utilizou ele aqui hoje em um dos nossos exemplos. Com relação à execução do código em linguagem C, esse código que temos aqui na lateral, assinale a opção correta. Vamos entender primeiro, antes da gente partir para o código mesmo e vê-lo funcionar, vamos entender o que ele está funcionando. A gente tem ali uma chamada de função, um resumo, só a chamada, está lá, void exchange, e ela está esperando receber dois parâmetros, os dois argumentos. O A vai receber em A e em B, serão do tipo inteiro. Mas vamos ver no corpo principal. Na linha 3 diz o seguinte, começa o programa, função main, vem ali na linha 4 duas variáveis, a A e a B, e aí temos na linha 5 o A recebendo 5, e na linha 6 o B com 7. Então vamos colocar aqui A, B. O A começou com 5 e o B está com 7. E aí ele chama a função exchange, passando esses parâmetros. O A está com 5 e o B com 7, passou isso para a função. Bora lá para a função para ver o que acontece. Lá dentro da função, na linha 11, A está com 5, B com 7. E aí isso está dentro dessa função. Recebeu. Ela começa uma nova variável, int temp, onde temp vai receber A. Temp, vamos passar aqui. Temp, vou colocar aqui só um Tzinho de temp. Temp recebeu A. Quem está dentro do temp? 5. O A recebendo B. Quem está dentro dentro do B? Não, 7. Vou apagar ali, porque A vai mudar agora seu valor, porque A vai receber 7. Substitui. E aí vem B recebendo o que está dentro de temp. O que está dentro de temp? Deixa eu apagar aqui. 5. E aí ele manda imprimir na tela, linha 16. O A é igual a, aí mostra o valor que tem dentro de A, e B, o que tem dentro de B. Ele vai mostrar isso em tela. E aí retorna ali para o programa principal, retornando ali, mostrando de novo ali. Ou seja, o que vai ser mostrado ali, nesse caso, bem aí em tela? Tá aí, gente. O A recebendo 7 inicialmente, os valores 7, final 7 e 5. Tá? O A finalizou com 7 e 5. E aí ele retorna na linha 8 para o programa principal, mostrando os valores daquelas variáveis. O A lá dentro, ali, porque aquela variável A e B foi construída dentro do programa principal. E dentro da função, A e B são outras variáveis, são diferentes. E assim, ele vai apresentar depois ali os valores iniciais. Então, apresenta a opção correta é a letra C. Considere a instrução em linguagem C, o sizeof flut, ele armazena quanto de espaço, gente? O sizeof flut, a gente já sabe que o flut ponto flutuante, ele armazena normalmente 4 bytes. Mostrando para vocês aqui, nesse programa que também está lá no nosso Git, chamando o sizeof para cada uma dos tipos. A gente vê ali que o tipo flut, tá lá, ó, tipo flut, ele assume um espaço de 4 bytes. Esse tipo de código ele é perfeito para a gente entender a questão sobre o tamanho, o uso de memória, o uso de espaço de memória de cada um. Mais uma questão aqui, onde temos na linguagem C as strings porcentagem D, que é para dígitos, porcentagem F para flutuante, porcentagem S para strings, são usualmente associadas a uma função.
Qual é a função, gente, que normalmente chama essas strings bem aí? Para chamar um tipo de variável. Eu quero apresentar uma variável que tem um inteiro. Eu vou colocar o porcentagem D. Como é que eu chamo isso? Qual aqui está relacionada a esse tipo de string? Essa é molezinha. A gente sempre utiliza ou na print ou até mesmo dentro de scanf. Como a scanf não está aqui, só está a print, então a regra foi aí a print que a gente chama ela. Eu chamo algo do tipo print porcentagem de, aí venho, aí eu coloco aqui, digamos que eu tinha a variável A, desse modo. Isso está me esperando que dentro daquela variável A tem um número, e aí por isso que eu coloquei o D. Se tivesse uma string, eu colocaria o porcentagem S. Se tivesse um flutuante, porcentagem F. Ao final de sua execução, o programa exibirá qual será a execução no final desse programa, gente. Eu tenho ali, iniciou o nosso programa, int vem do tamanho de x, vem recebendo o x vem recebendo 1, o y vem recebendo 2. E aí a gente está printando ali em tela, a gente chamando ali, printando em tela, x mais y, ou seja, 1 mais 2, o 3, eu estou passando lá para nossa função, lá no nosso começo aqui, a função f. Então ela passou o quê? 1 mais 2. Então aquele int n lá está com valor de 3. E aí vem na linha se n, ou seja, se 3 retorne 3 multiplicado por f menos 1, ou seja, função recursiva, gente. Então eu estou fazendo o que ali? 3 multiplicado, quanto que é ali? Eu tenho 3 menos 1, que é o 2. E aí a cada passada ali eu vou refazendo. O que é isso aí, gente? É o fatorial. Ele só não declarou que era o fatorial, mas é o fatorial aí. Ou seja, na primeira passada é 3, depois 2, depois 1. 3 vezes 2, 3 vezes 2, vezes 1. 6. Era só o entendimento do fatorial que a gente já viu hoje. Por fim, considere o código a seguir escrito na linguagem C, bem simplesinho. O que nós temos ali? Começo de uma biblioteca, abrir o nosso main, nossa função principal, e está mandando para printar em tela esse númerozinho aqui, onde eu tenho ali porcentagem 1F. 1F. O que vai ser apresentado em tela aí, gente? Eu tenho 1F. Ou seja, se é 1F, ele está mandando que apareça somente um dígito, um dígito depois da vírgula. 1F. Se eu colocasse 2 dígitos depois da vírgula. Por isso que eu coloquei aquele ali. Tem porcentagem, ponto, 1F. Ali é o contabilizando a quantidade. E se eu colocasse porcentagem 3.2, eu estou dizendo que são 2 antes da vírgula e 3 depois. Se tivesse ali 3 dígitos antes da vírgula, eles apareceriam os 3. Turminha, espero que vocês tenham entendido bem a questão da recursividade. E na aula de amanhã a gente dá continuidade a falar sobre funções e eu vou mostrar para vocês como separar os arquivos. A gente vai finalmente separar os tais arquivos. Então aguardo vocês na nossa próxima aula e até mais!